Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia e eu estou aqui com vocês para continuarmos com a resolução das questões de Química nesse projeto Imersão Enem Ciências da Natureza. Para você que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Inscreva-se aqui no canal Enem Fora da Caixa, ative o sininho para receber as notificações, porque vai ter resolução de questão de Química, Física e Biologia toda semana até a preparação para o Enem. Então é garantia de sucesso. Vamos para a resolução de mais uma questão de Química e agora uma questão envolvendo eletroquímica, envolvendo eletrólise. Eu estou aqui com a questão 133 da prova azul, questão da prova do PBL de 2021, uma questão com nível elevado. Só que dava para fazer essa questão olhando para algumas observações da questão, alguns termos que poderiam ajudar e muito na interpretação. Está dizendo que um produto obtido industrialmente através da eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Vale lembrar que quando a gente tem eletrólise, eu tenho basicamente dois tipos. A eletrólise ígnea, em que apenas os íons do seu eletrólito, os íons do sal, por exemplo, participariam da eletrólise. Mas quando a gente fala da eletrólise aquosa, eu vou ter a competição dos íons dos próprios sais com os íons H+, ou H- oriundos da própria água. Então, aqui eu tenho um caso de uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio e tem sido amplamente empregado na indústria, como, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Já começa a assimilar um pouquinho da ideia de qual seria esse produto usado na fabricação de sabão. Talvez já fazer uma conexão com as reações de saponificação, que usam soda cáustica. Aí eu já estou dando spoiler para a resolução da questão. Normalmente, esse produto ele é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros. Está aí uma das principais aplicações usuais e cotidianas da soda cáustica. Mais um spoiler da resposta da questão. Pois é capaz de reagir com gorduras. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação e queimaduras nos tecidos. Está aí uma característica, mais uma vez, da soda cáustica, que é constituída de hidróxido de sódio, que é uma base forte, por isso essa característica aí corrosiva, que requer cuidados na sua manipulação. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período, ele pode absorver gás carbônico CO2, convertendo-se em um sal. Essa última parte da questão permite que você faça uma análise muito tranquila das questões, das afirmativas, na verdade, e já consiga, de alguma forma, induzir que a resposta é o hidróxido de sódio. Por quê? O dióxido de carbono, o dióxido de carbono, ele é um óxido de caráter ácido. E vamos lembrar das reações de neutralização. Se você tem uma substância de caráter ácido e ele vai reagir com até então esse produto desconhecido, formando um sal, a gente está falando de uma reação de neutralização. Ele precisa reagir com uma substância de caráter básico. E dentre as alternativas, eu tenho o hidróxido de sódio ali, que é uma base forte, que está gritando para você. Mas poderia gerar um pouco de dúvida por causa do carbonato de sódio, que é um sal também de caráter básico, mas ele não é corrosivo nem utilizado no processo de desentupir encanamentos ou algo do tipo. Mas vamos resolver essa questão olhando para o viés da eletrólise, que é uma ótima maneira de você revisar esse assunto. Basicamente, o que nós temos aqui nessa questão? Nós temos 4 íons que vão competir entre si. Eu tenho o NaCl, eu tenho o cátion sódio e o ânion cloreto, oriundos do cloreto de sódio. E eu falei para vocês que vai haver competição agora com os íons H+ e OH- da própria água, porque lá no texto trata-se de uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Quando você tem uma eletrólise aquosa, você precisa lembrar dessa fila aqui de preferência, de cátion e ânion, preferência de descarga. Quais são aqueles íons que vão ser atraídos preferencialmente para o cátodo? Qual vai ser o ânion que vai ser atraído preferencialmente para o anodo? Em relação ao H+, o H+ tem preferência de descarga em relação a basicamente os metais alcalinos e alcalinos terrosos.
Nesse caso aqui, o H+, que é o cátion, ele vai ser atraído para o cátodo da eletrólise. Lembrando que na eletrólise o cátodo é o polo negativo. Ele é negativo justamente porque ele atrai o cátion, que é o íon de carga positiva. Já em relação ao ânion, eu vou ter a competição do cloreto com a hidroxila. Nesse caso, a hidroxila perde, o cloreto é descarregado primeiro, porque os ânions não oxigenados, eles têm preferência de descarga em relação à hidroxila. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que o cloreto, que é o ânion, ele vai ser atraído para o anodo, o que já garante para você que o cátion sódio e a hidroxila não vão ser atraídos para os eletrodos, vão ser atraídos para o cátodo e para o anodo, respectivamente, o que significa que eles vão permanecer em solução. Quando a gente analisar essa ideia, fica muito fácil agora de identificar o esqueminha que eu acabei de mostrar para vocês aqui sobre a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Eu tenho o anodo, que é o polo positivo aqui na minha eletrólise, que vai puxar, vai atrair para ele o ânion, que é o cloreto. Vale lembrar sobre a regra do Kral. No cátodo sempre acontece redução, enquanto no anodo sempre vai acontecer a oxidação, a perda de elétrons, a retirada de elétrons. É exatamente isso que acontece com o cloreto. O cloreto vai sofrer essa oxidação formando gás cloro. Por outro lado, o íon H+, que foi atraído lá para o cátodo, vai sofrer redução formando gás hidrogênio. Já os íons sódio e hidroxila permanecem em solução, formando o hidróxido de sódio, que é, portanto, o gabarito da nossa questão, essa aqui, a letra D. Essa é uma questão que dava para chegar na resposta sem necessariamente ficar montando todas essas semi-reações da eletrólise para chegar no produto final da reação. Bastava você prestar muita atenção nos itens e nos termos usados ao longo da questão, que ajudariam muito nessa justificativa, nessa identificação da questão. Espero que você tenha visto esse conteúdo e que tenha entendido tudo certinho. E para você acompanhar, basta se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Não fique por fora e assista os outros vídeos aqui no canal Enem Fora da Caixa. Tem muita coisa boa de química, física, biologia e uma série de outros assuntos que com certeza absoluta vão te ajudar e muito nessa preparação do Enem. Eu sou a professora Patrícia Barra e eu estou muito feliz em estar aqui podendo ajudar vocês. Até a próxima, gente!